força nuclear forte e toda a matéria explicada por esse conjunto de forças, assim também todas as reações humanas, toda a essência do Espírito, Jesus tira dos Salmos dizendo: o que é importante daqui? O amor, a humildade, a fé, a caridade. Extraindo de tudo que o ser humano escreveu, tudo que o ser humano em todas as épocas e todas as civilizações registraram, ele extraiu a essência. É assim que Jesus não representa um elemento sectário que veio aqui ao planeta trazer mais uma religião, mas sobretudo aquele que veio sintetizar a essência do pensamento de tudo que a humanidade construiu. Então nós vamos encontrar em Jesus as arquetipias psíquicas fundamentais. E é nesse contexto que, a partir do momento que estudamos Jesus como um elemento da essência da alma e nos conjugamos com a neurofisiologia, nós vamos encontrar uma identidade. Se são elementos da natureza da alma, são elementos da natureza do corpo. É assim que o amor de Jesus, se não o tivermos, não temos cérebro. Tudo é natureza. A natureza é uma só. Então, veja, esse conceito de Jesus é muito importante, porque a gente fala de Jesus na Universidade de São Paulo e as pessoas falam: mas você está falando de um sectário religioso, tem outras religiões. Não, não é nesse sentido que falamos de Jesus. Veja, nós precisamos resgatar Jesus. Nós espíritas precisamos resgatar Jesus naquilo que representa a sua essência. E olha, veja, o Evangelho segundo o Espiritismo foi construído para ser fundamento de todas as religiões. Veja a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. A preocupação de Kardec em fundamentar aspectos inerentes a todos os cultos e todas as religiões. Kardec tinha o conhecimento dessa essência de Jesus, porque o movimento espírita não vai fazer a cabeça do mundo. Não vai. O movimento espírita é muito pequeno frente a todas as religiões do mundo. O movimento espírita só vai ser grande na sua capacidade de formar alianças, na sua capacidade de se irmanar com todos quantos pensam de forma diferente, mas dentro da coerência do amor. O movimento espírita só vai ser grande se for capaz de fazer alianças, senão ele vai continuar pequeno. Deus fez o movimento espírita pequeno para que nós aprendamos a crescer na forma de alianças. Não imaginar que nós vamos poder onipotentemente abarcar o mundo, não, mas que nós vamos figurar Deus na forma de aliança, de nos aliarmos àqueles que coadunam com o pensamento do amor. Muito bem. Aqui é dentro da glândula pineal. Por quê? Por que a glândula pineal ela é um órgão capaz de converter o estímulo eletromagnético em estímulo neuroquímico? Então ela deve ter alguma propriedade física particular. Esta é a interrogação. Então, nós observamos o seguinte: correspondentemente à literatura mundial, nós encontramos essas estruturas que são, depois nós vamos ver, que são cristais de apatita. Isso já era conhecido da literatura. Mas nós pudemos observar que esses cristais, eles começam a se formar. Pode passar o próximo slide? Sou eu que passo. Esses cristais começam a se formar através de pequenos pontos, tá? Pequenos pontos. Esses pontos, eles têm a proporção de uma mitocôndria. O que é uma mitocôndria? Toda a sua tudo que você respira, o oxigênio que você respira, vai para as suas mitocôndrias. Se você não sabia, agora está sabendo. Você respira e o destino do oxigênio que você respira são as mitocôndrias. Todas as células do seu corpo têm mitocôndrias, são organelas. Que você herdou da sua mãe. Tá? As mitocôndrias são herdadas da mãe. E as mitocôndrias, elas têm um cromossomo circular. Por isso que a espécie humana não tem só 46 cromossomos que nem se aprendeu na escola.
Tem 46 cromossomos no núcleo e mais tantos cromossomos quantas mitocôndrias tiver na sua célula. Tá? Muito bem. Nas suas células, né? E esses genes você herdou da sua mãe, não herdou do pai. É um padrão de disseminação genética diferente. Muito bem. Esses cristais, eles surgem a partir da mitocôndria. E isso tem uma razão. Porque ocorre o seguinte: a mitocôndria, ela é lá onde ocorre a cadeia respiratória. O oxigênio ruma para a mitocôndria. E lá, quando o oxigênio chega na mitocôndria, ele puxa uma cascata de elétrons e de partículas subatômicas. O oxigênio é um aceptor final de elétrons e de partículas subatômicas do nosso metabolismo para a produção de energia. Então, quando entra o oxigênio, ele puxa uma cascata de elétrons, clusters, partículas de Einstein-Boson, formando na mitocôndria um plasma de baixa energia, ou de energia sutil, poderíamos dizer, um plasma. Plasma representa o quarto estado da matéria. Isso daí é uma coisa de rotina da física. Por exemplo, aquelas lâmpadas de luz branca, elas têm alguma coisa parecida com plasma, tá? São partículas subatômicas que não definem aquilo que se entende por matéria, mas são partículas que você pode mensurar. Então, nas nossas mitocôndrias, em cada célula, forma-se uma nuvem dessas subpartículas atômicas, gerando uma energia que é chamada fóton, um lampejo. E esse lampejo é incorporado por uma molécula que é a sua moeda energética, é chamado ATP, trifosfato de adenosina. Então, se você tem bastante ATP, você tem bastante energia. Tem pouco ATP, gastou todo o ATP, gastou sua energia. Um atleta vai correr, gasta todo o ATP, não aguenta fazer mais nada. Então, você chega do trabalho, gastou todo o seu ATP. Porque o ato de pensar consome oxigênio, glicose e ATP. Por isso que o pensamento é uma energia reconhecidamente pela física. Porque o fenômeno de pensar consome oxigênio, glicose e ATP. Tá? Então ele é uma energia. Que tipo de energia é o pensamento? Conhece-se tanto da estrutura energética do pensamento quanto se conhece da estrutura energética da gravitação. A força gravitacional não se conhece a sua estrutura íntima, como também não se conhece a estrutura íntima da força pensamento, mas é uma energia. Isso daí, mesmo um materialista é obrigado a reconhecer, se não estiver no seu momento de perturbação. Então, veja bem, a mitocôndria, ali o oxigênio capta ela puxa essa cascata de partículas subatômicas, gera o fóton é incorporado no ATP, é aquilo que se chama de caloria, tá? Caloria. Muito bem, mas você produziu uma energia a partir da mitocôndria, chamada caloria. Agora veja bem, se você bater palmas, você bate palmas para produzir o som, não é? Mas você também esquenta a mão, não é verdade? E por quê? Porque há uma dissipação de energia, que não é configurada na forma de som. Assim também ocorre na mitocôndria. Esse plasma, ele é vertido em fóton e forma caloria. Mas há um escape. O escape calórico da cadeia respiratória, a partir desse plasma, forma ectoplasma. Tá? Forma um ectoplasma. Esse escape calórico puxa